disso, essa criança foi assassinada e queimada. Esses dois pastores foram indiciados, responderam o processo, foram condenados em primeira instância. Muito bem, mas vamos ver qual o desdobramento do caso desses pastores lá no Supremo Tribunal Federal, já que o Supremo negou habeas corpus aos dois. Muito bem. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram nesta quinta-feira o pedido de habeas corpus dos advogados dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda, para suspender o processo a que respondem pelo assassinato do adolescente Lucas Terra em 2001, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia. Os advogados alegavam que a investigação deveria ser considerada nula por ter sido conduzida pelo Ministério Público e não pela polícia. A questão sobre o poder de investigação do Ministério Público está para ser analisada pelo plenário da Corte em uma ação movida pela defesa de Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, de São Paulo, o caso Celso Daniel. O entendimento vai orientar o julgamento de casos semelhantes. O Supremo Tribunal Federal informou em nota que decidiu analisar o pedido dos pastores da Bahia, no entanto, devido à peculiaridade do caso. Muito bem. O relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, lembrou que o MP, como titular da ação penal, não está impedido de proceder investigações, conforme previsto no artigo 129, incisos 6 e 8º da Constituição Federal. Ele destacou ainda que o inquérito policial, por ser peça informativa, não é pressuposto necessário para a elaboração da ação penal, que pode ser embasada em outros elementos. Durante o julgamento, o ministro afirmou também que a investigação não teve início no Ministério Público, pois já havia um inquérito policial em andamento, ou seja, em curso. O caso, relembrando, em março de 2001, Lucas Terra foi violentado sexualmente e em seguida assassinado. Seu corpo foi encontrado carbonizado em um terreno na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Lucas tinha, à época da sua morte, 14 anos, quando foi morto. E desde a época do crime, a família do garoto se dedica de modo árduo para que o caso não seja esquecido e os culpados sejam punidos. Um terceiro pastor envolvido no caso, de nome Silvio Galiza, confessou o crime e está preso. Ele teria matado o jovem após tentar manter um relacionamento amoroso com a criança. Os outros dois acusados teriam participado do crime para tentar encobrir a situação. Galiza, o pastor, já chegou a declarar à justiça que Lucas Terra foi morto por ter presenciado uma relação sexual entre o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda. Os dois respondem ao processo em liberdade. Bem, vamos a uma outra notícia também interessante que nós pensamos para passar para vocês. Medo de avião faz pastor confessar crime. Policiais civis de Brasília contaram com o auxílio de uma turbulência durante um voo para conseguir a confissão de um acusado. Muito bem, o pastor evangélico Sandoval Silva dos Santos, de 37 anos, acusado de assassinar a companheira Zélia Carvalho, de 46, em janeiro, resolveu revelar onde estava o corpo da vítima, depois que o avião da polícia entrou em uma zona de turbulência. O autor do crime ficou com medo de morrer. Sandoval foi preso em Santos. O criminoso confessou que a matou a pauladas no matagal, após discussão por causa de uma amante dele. Em seguida, enterrou o corpo numa cova rasa, cobrindo-o de folhas. Quando, já preso, retornava a Brasília, e ficou assustado com os balanços do jatinho. E como os agentes de brincadeira fingiam estar apavorados com a iminente queda do avião, entre aspas, né?
o pastor começou a chorar e contou tudo, até onde estava o corpo que já foi localizado. Muito bem. Semana passada, nós fomos aí surpreendidos com uma notícia de um ator negro americano, até que participou aí de um seriado na televisão e alguns filmes aí de bastante repercussão. Foi o ator Michael Brea, de 31 anos. Ele decapitou a própria mãe com uma espada samurai e disse, né, aos policiais que Deus surgiu e mandou matar o demônio. Muito bem. Disse ele: eu não matei ela, eu matei o demônio que morava dentro dela, afirmou ao jornal americano New York Daily News. Segundo ele, o ator acusado de tal ato tão nefasto, Deus teria aparecido para ele durante um sonho e disse para ele que aquele seria seu último dia na Terra. No dia do assassinato, ele disse que se sentiu como o personagem Neo de Matrix. Comecei a ouvir vozes e me senti poderoso, contou ele. Ao chegar em casa, ele disse que já sabia que iria matar a própria mãe e atacou, achando que o demônio havia se apoderado do corpo dela. Eu estava cortando a minha mãe e escutei a polícia batendo na porta, mas sabia que eles não conseguiriam entrar porque os espíritos estavam me protegendo. Continuei cortando ela. Fecha aspas, contou. Ninguém poderia me deter. Eu estava fazendo o trabalho de Deus. Finalizou. Brea foi preso na terça-feira, dia 23, após a mãe dele, Yannick, de 55 anos, ser encontrada decapitada e com diversas perfurações no corpo. Praticante de artes marciais, o ator usou uma espada de samurai para cometer o crime. O ator apareceu em alguns episódios do seriado Ugly Betty e no filme Step 3D, além de ter participado de comerciais. Alguns blogs e alguns jornais ligados a religiões evangélicas, né, usaram este caso como pano de fundo para fazer suas costumeiras colocações de quanto o homem é sensível, quanto o homem é fragilizado aos ataques da tal figura do demônio, né? Quer dizer, alguém que corta a mãe em pedacinho e arranca-lhe a cabeça fora, segundo essas correntes evangélicas, não tem nenhuma outra explicação. Foi obra e graça do demônio. Eu, particularmente, eu digo apenas o seguinte: então tá. Ora, se o noticiário a respeito de tão nefasto acontecimento não nos deu e não nos dá até agora nenhuma informação sequer sobre a religião professada pelo ator acusado do crime, como que nós vamos fazer conjecturas dessa natureza? Tudo que é tenebroso, tudo que é horripilante, tudo que é cruel será sempre obra e graça do tal demônio que foi criado por eles mesmos. E que hoje é o responsável, demônio, gente, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, é o responsável por encher suas igrejas e ao mesmo tempo enriquecê-los, pois é fato que as pessoas nos dias atuais são induzidas a procurarem as igrejas, mormente as evangélicas, muito mais por medo, por temor, do que pelo amor a Deus. Pois pregam que o tal inimigo, entre aspas, de nossas almas, não da minha alma, das almas deles, está sempre à espreita, pronto a nos levá-los, né, ao fundo do poço e destruir a vida deles, né, esquecendo-se esses pregadores que o homem é o único animal sobre a face da terra que possui o livre arbítrio e, por conseguinte, pode escolher o seu próprio caminho e traçar o seu próprio destino. Eu acredito que, neste caso, se trata de um ato
que a psicologia e a psiquiatria poderão dar explicações com maior propriedade, com maior profundidade do que a religião. Porque a religião, pelo que eu li em vários blogs, em alguns noticiários impressos, ela se baseia nesses conceitos aí tão rebuscados, né? E que não tem nenhuma base científica. Como o cara de repente entrou, surtou, né? Surtou, sabe-se lá por quê? Surtou, evidentemente, que deve ter sido algum problema de natureza psiquiátrica, de psique. Já começa por aí. Então já sai da seara religiosa, já entra na seara da psicologia ou da psiquiatria. Mas aí tem os pregadores de plantão, os achólogos de plantão, e começa a dizer que isso aí tudo é obra e graça do demônio, justamente para continuar impondo nas pessoas, incutindo nas pessoas, nos incautos, nos ingênuos, nos desavisados, que tudo que acontece de ruim na vida da pessoa é por obra e graça e por conta do tal demônio que eles criaram e que hoje é o grande responsável pelo enriquecimento e pela multidão de pessoas que procuram e que enchem as suas igrejas. Como eu disse, particularmente, a minha opinião está lá postada no blog, no comentário do blog do João Batista de Airá. Esta é a minha opinião sobre este fato. Então, daí eu ter pisado esta notícia para trazer vocês, para passá-la neste quadro aqui sobre notícias jurídicas, religiosas e políticas. Bem, uma outra notícia interessante. Bem, essa notícia aqui eu tenho certeza que muita gente não leu, mas ela tem uma profundidade muito grande. Vamos lá. Título da notícia. Manchete. Igrejas evangélicas agregam o maior número de negros do Brasil. Ouviram bem? Vou repetir. Igrejas evangélicas agregam o maior número de negros do Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 11.951.347 negros evangélicos. Desses, 8.676.997, ou seja, 72,6% são pentecostais. Enquanto a população negra de umbandistas e candomblecistas não alcança 253 mil pessoas. Muito bem. Não se pode afirmar que outras igrejas cristãs, além das pentecostais, não têm negro em suas comunidades de fé. A Igreja Católica Romana, é claro, tem o maior número de negros no país, com mais de 55 milhões de afrodescendentes. Entretanto, a maioria dos que professam o catolicismo não frequenta ativamente a igreja, ao contrário do que acontece com os pertencentes às igrejas evangélicas que participam de forma efetiva das suas comunidades locais. Para Marco Davi de Oliveira, autor do livro A Religião Mais Negra do Brasil, cristãos negros precisam corrigir concepções preconceituosas sobre as próprias origens. Disse ele que muitos evangélicos precisam também aprender a não demonizar a cultura e o jeito de ser negro. Sim, porque a cultura nem sempre é diabólica, como acreditam alguns, explica o pesquisador. O acompanhamento de dados estatísticos da década de 70 até agora mostra a grande adesão das comunidades negras ao pentecostalismo, diferente do primeiro contato com o cristianismo católico durante o Brasil colônia e império, quando os africanos eram forçados à conversão e ao batismo. Os negros brasileiros experimentam hoje uma perspectiva diferente. Milhares tiveram a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus de livre e espontânea vontade e de contribuir para o crescimento do segmento evangélico que mais cresce em nosso país, que é o pentecostalismo. Bem, gente, esta é a notícia. O que eu penso? Não o que eu acho, a leitura, porque